Olá, hoje vou apresentar o trabalho Efeitos da aridez em uma floresta tropical sazonalmente seca brasileira, ensaio sobre a diminuição da riqueza de briófitas, desenvolvido por Johnny de Jonathan de Oliveira Mar e doutora mestre Patrícia Pereira Silva. Inicialmente vou falar sobre a caatinga, que é um domínio fitogeográfico representante das florestas tropicais sazonalmente secas no Brasil, que a caatinga vai apresentar como característica de fatores climáticos, altas temperaturas e baixo índice pluviométrico, onde a vegetação dessa região vai estar bem adaptada a esses fatores ambientais bastante limitantes. Aqui na foto 1, vemos as fisionomias da caatinga, o qual configura, o domínio fitogeográfico como heterogêneo. Nesses ambientes secos também vão ter outros organismos que são comumente encontrados em ambientes mais úmidos, como as briófitas, que conseguem garantir a sua manutenção e permanência nesses ambientes mais secos devido à poiquiloidria, que é uma adaptação, justamente a capacidade dessas plantas de perderem e adquirir água para o ambiente, o qual confere respostas rápidas às variações microambientais e por isso são consideradas como indicadores das condições ambientais. E quando analisamos as mudanças climáticas e as alterações dos fatores ambientais, que é bastante reportado para a flora vascular na caatinga, há ausência, em contrapartida, de estudos sobre esses impactos para a flora avascular. E por isso esse trabalho tem como objetivo de avaliar se os fatores ambientais, como temperatura e índice de aridez, influenciam a riqueza de briófitas na caatinga em escala regional. E para o desenvolvimento desse projeto, fizemos um compilado de estudos florísticos sistemáticos publicados em literatura, e as variáveis ambientais, como temperatura média anual, foi extraído do banco de dados do WorldClim 2, e o índice de aridez foi extraído do trabalho de Zomer, Zhu e Trabuco. Para as análises estatísticas, utilizamos o teste de Shapiro-Wilk, no qual analisamos para ver se esses dados apresentam uma distribuição normal, teste da correlação de Pearson, para ver se há uma relação entre as variáveis ambientais, um modelo linear generalizado para avaliar a relação da riqueza de briófitas com as variáveis ambientais, no qual utilizamos a distribuição de Poisson, visto que riqueza é um dado discreto. As análises estatísticas foram realizadas no programa R, na versão 4.3.1. Para o banco de dados, a família mais representativa de hepáticas foi Legionnaires com 21 espécies e Ficibidentaceae, que é uma família de musgos com 16 espécies. Octoblepharalpido e Ficida submarginato foram as espécies mais frequentes, ocorrendo em 6 das 10 localidades que analisamos. Essas espécies apresentam adaptações para aquisição e armazenamento hídrico, onde Octoblepharalpido, por exemplo, apresenta filídeos multistratificados, enquanto Ficida submarginatus apresenta um limbídio, ambas estruturas que apresentam essa função de armazenamento hídrico. Em relação às análises estatísticas, tanto o índice de aridez quanto a temperatura apresentaram distribuição normal. As variáveis ambientais em si não apresentam autocorrelação. Em relação a GLMs, apenas o índice de aridez apresenta uma relação direta com a riqueza de briófitas. A temperatura não vai apresentar uma relação direta com a riqueza, visto que é documentado em estudos que a temperatura ela influencia indiretamente a riqueza de espécies de plantas e é potencializada com a variação pluviométrica. Em contrapartida, a aridez, que é o desequilíbrio entre precipitação e evapotranspiração, estudos documentados para a flora vascular dizem que ela influencia diretamente a distribuição e a riqueza de espécies, como foi também visto aqui neste trabalho. Em relação à briófita e suas adaptações em ambientes secos e as implicações das mudanças climáticas previstas para a caatinga, que é que o período de estiagem se torne ainda maior, preocupa-se em relação à sua recuperação no período de estiagem, visto que quanto maior o tempo que as briófitas estão secas, maior sua dificuldade de recuperação em relação à poiquiloidria. As biófitas também formam um componente importante das crustas biológicas terrestres nas fitofisionomias da caatinga, onde as crustas biológicas têm a função de proteção contra a erosão do solo e armazenamento e manutenção dos recursos hídricos por mais tempo no solo. Existem lacunas e controvérsias em relação sobre as influências dos fatores abióticos para a comunidade de biófitas, como o trabalho de Silva e colaboradores. Eles avaliaram a comunidade de briófitas em afloramentos rochosos na Caatinga, no qual eles resultaram que não há uma interferência direta das influências ambientais na montagem de comunidades nesses ambientes. Em contrapartida, nosso trabalho conclui que há uma relação negativa direta entre a aridez e a riqueza de briófitas. Entretanto, é necessário o desenvolvimento de estudos relacionados ao conhecimento da flora para avaliar mais profundamente os processos que influenciam a distribuição e riqueza do grupo em escala regional. Pedimos que vocês leiam o resumo respondido para mais detalhes e agradecemos aqui a apresentação. Muito obrigado.